A natureza dos ciclos. As pessoas, de um modo geral, pensam em ciclos como uma série de eventos, e entendem que tais eventos seguem um ao outro com regularidade e em uma sequência usual. Ascensões são seguidas por retrações e recessões, por fim, por novas ascensões. Mas isso não é o suficiente para se ter uma compreensão completa dos ciclos. Os eventos na vigência de um ciclo não devem ser vistos apenas quando me encontro com clientes da Oaktree, eles quase sempre me pedem para ajudá-los a entender o que está acontecendo no mundo ou no mercado. Geralmente querem saber sobre um ou outro ciclo específico e onde estamos nele. Invariavelmente, puxo uma folha de papel e faço um desenho para auxiliar a conversa. Normalmente há uma linha que se estende da parte inferior esquerda para a superior direita. Outra linha flutua para cima e para baixo ao redor dela. Juntas, se parecem com isto. Ao começar a me organizar para a tarefa de escrever este livro, encontrei um grande número desses desenhos em uma sacola. O Oaktree. Eu os havia desenhado quando descrevia vários fenômenos diferentes, e eles foram anotados de maneira diferente. Mas cada um deles se relacionava com um ciclo digno de discussão, e, em geral, os capítulos deste livro serão dedicados a esses fenômenos cíclicos. Antes de prosseguir com minha discussão sobre ciclos, quero voltar a algo que mencionei em The Most Important Thing. Confesso que fico me revezando entre discutir os altos e baixos dos ciclos e as oscilações dos pêndulos de um lado para o outro, aplicando o rótulo do ciclo a alguns fenômenos e, como visto no capítulo 7º, rótulo do pêndulo a outros, normalmente aqueles ligados à psicologia. Às vezes falo de um determinado fenômeno como um ciclo, e às vezes, como um pêndulo. Mas, quando pressionado, acho difícil distinguir entre os dois ou dizer por que um recebe um rótulo, e não o outro. Costumo pensar nas coisas visualmente, então talvez eu possa usar uma imagem para descrever a conexão entre ciclos e pêndulos. Como descreverei mais adiante, os ciclos oscilam em torno de um ponto médio ou uma tendência secular. De modo semelhante, os pêndulos ficam pendurados em um ponto médio ou norma que balançam para cá e para lá a partir daí. Mas pegue o ponto de onde pende o pêndulo, vire-o de lado e movimente-o da esquerda para a direita à medida que ele oscila. O que você tem? Um ciclo. Não há, na verdade, nenhuma diferença fundamental. Até admito que um pêndulo é pouco mais que um caso especial de um ciclo, ou talvez apenas uma maneira diferente de fazer referência a ciclos específicos. Minhas razões para me referir a algumas coisas, como ciclos e a outras como pêndulos, são claras para mim. E espero que se tornem claras para você também. Ou, no mínimo, espero que meu uso dos dois termos não prejudique o que você pode levar deste livro. O que de fato importa é que, no mundo em que os investidores habitam, ciclos sobem e descem, e pêndulos balançam de lá para cá. Ciclos e oscilações de pêndulos vêm em muitas formas e se relacionam com uma ampla variedade de fenômenos, mas as razões subjacentes a eles, e os padrões que produzem, têm muito em comum, e eles tendem a ser relativamente consistentes ao longo do tempo. Ou, como Mark Twain tem a fama de ter dito, embora não haja provas da veracidade disso, a história não se repete, mas rima.
Quer Twain a tenha cunhado, quer não, essa frase resume muito do que este livro trata. Os ciclos variam em termos de motivos e detalhes, e em tempo e extensão, mas os altos e baixos, e as razões para eles, socorrerão sempre, produzindo mudanças no ambiente de investimento e, portanto, no comportamento exigido. Em meus desenhos, a linha central representa um ponto médio, em torno do qual o ciclo oscila. Às vezes ela tem uma direção subjacente ou uma tendência secular no sentido de voo, relacionado a um longo período de duração indefinida, e isso geralmente é ascendente. Assim, com o tempo e em longo prazo, as economias tendem a crescer, os lucros das empresas tendem a aumentar, e, em grande parte por causa disso, os mercados tendem a crescer. E se esses desenvolvimentos forem científicos ou totalmente naturais, processos físicos, economias, empresas e mercados podem progredir em linha reta e a uma taxa constante. Pelo menos por um tempo. Mas claro, aqueles não são, então. Estes também não se comportarão assim. O fato é que o desempenho dessas coisas é fortemente influenciado no curto prazo, entre outros fatores, pelo envolvimento de pessoas, e pessoas estão longe de ser estáveis. Ao contrário, elas de vez em quando alternam seu comportamento, em muitas ocasiões em virtude do que podemos colocar sob o título amplo de psicologia. Assim, o modo de ser das pessoas varia, certamente. Como o ambiente varia, mas às vezes também na ausência de mudanças no ambiente. Este livro aborda em grande parte a oscilação das coisas em torno do ponto médio ou da tendência secular. A oscilação surpreende e atormenta as pessoas que não a entendem ou, pior ainda, que contribuem para que ela ocorra. Mas, como já informei, geralmente apresenta oportunidades de lucro para aqueles que compreendem, reconhecem e se aproveitam dos fenômenos cíclicos. Ao olhar para meus desenhos por alguns segundos, fica claro que os movimentos dos fenômenos cíclicos podem ser entendidos como ocorrendo em várias fases identificáveis. A recuperação a partir de um extremo inferior, excessivamente deprimido ou baixo em direção ao ponto médio. B. A oscilação continuada passando do ponto médio para um extremo superior ou alto. C. A obtenção de um ponto alto. D. A correção descendente do ponto mais elevado de volta para o ponto médio, ou média. E a continuação do movimento descendente após o ponto médio, em direção a um novo ponto baixo. F. O alcance de um ponto baixo. G. Mais uma vez, a recuperação do ponto baixo para o ponto médio. H. E depois novamente a continuação do movimento para cima, passando do ponto médio para outro ponto alto. Observando esse roteiro, é importante frisar que não se pode dizer que haja um único ponto de partida ou ponto final para um ciclo. Qualquer uma das etapas listadas pode ser descrita como representando o início de um ciclo, ou o fim, ou qualquer estágio no meio do caminho. O narrador simplista pode achar fácil falar sobre o começo de um ciclo, mas alguém um pouco mais sofisticado pode achar isso extremamente difícil. Eis o que escrevi sobre esse assunto em Now. It's all bad? Tudo é ruim agora, em tradução livre, setembro de 2007. Henry Kissinger era um membro da diretoria da TCW quando
Eu trabalhava lá, e algumas vezes a cada ano tive o privilégio de ouvi-lo falar sobre assuntos mundiais. Alguém poderia perguntar, Henry, como explicar os eventos de ontem na Bósnia, e ele diria, bem, em 1722, o que quero ressaltar é que eventos do tipo reação em cadeia só podem ser compreendidos no contexto do que aconteceu anteriormente. Caso alguém pergunte como chegamos a esse ponto, ou o que nos levou a chegar a um nível tão alto ou baixo, invariavelmente a explicação tem que ser baseada nos eventos anteriores. Mas, dito isto, pode não ser fácil retroceder até o ponto inicial de sua narrativa. As pessoas frequentemente me perguntam o que causou o início do ciclo, ou estamos perto do fim do ciclo, questões que considero impróprias, uma vez que os ciclos não começam nem terminam. Perguntas melhores podem ser o que causou a atual guinada para cima, ou quão longe estamos desde o início do ciclo ascendente, ou ainda estamos perto do fundo do poço. Você até pode perguntar se estamos próximos do final de um ciclo, desde que você o defina como se estivesse saltando de um pico para o outro ou correndo de um vale para o seguinte. Contudo, na ausência de tal definição, os ciclos não têm um começo definido, e acredito que nunca terminarão. Ciclos oscilam, como mencionei, ao redor do ponto médio. Este é geralmente considerado como tendência secular, norma, meio, média ou meio termo, a média depurada de ambos os extremos de uma série, se, de certo modo, é tido como correto e apropriado. Os extremos do ciclo, por outro lado, são considerados como aberrações ou excessos a serem excluídos, e geralmente são. Embora o conjunto de eventos responsável pela oscilação dos ciclos tenha a tendência de ficar muito tempo acima ou abaixo do ponto médio, a regra geral é a de que o movimento, por fim, toma o rumo de volta em direção à média. O movimento de um extremo alto ou baixo rumo ao meio é frequentemente descrito como regressão ao meio, uma tendência poderosa e muito razoável na maioria das esferas da vida. Porém, lembrando os estágios do ciclo listados anteriormente, também pode ser dito que o padrão cíclico usualmente consiste tanto de um movimento a partir do razoável ponto médio até um extremo potencialmente imprudente, estágios B e H no gráfico anterior, quanto no sentido oposto, partindo de um extremo e indo de volta para o ponto médio, A, D, G. O ponto médio racional geralmente exerce uma espécie de atração magnética, fazendo com que as coisas responsáveis pela oscilação promovam um movimento de retorno de um dos extremos, que segue na direção do normal. Mas geralmente a permanência no normal não dura muito tempo, pois aquelas mesmas influências continuam em vigor e, assim, fazem com que a oscilação a partir de um extremo ultrapasse o ponto médio, indo em direção ao extremo oposto. É importante reconhecer e aceitar a confiabilidade desse padrão. Os detalhes variam por tempo, duração, velocidade e força das oscilações, muito importante, as razões para eles, e é provável que estejam por trás do comentário de Twain sobre a história que não se repete. Já a dinâmica subjacente é geralmente semelhante. Em particular, isso significa que a oscilação de um ponto alto ou baixo quase nunca permanece no ponto médio. Independentemente de quão correto ou apropriado ele pode ser. A continuação do movimento além do ponto médio e em direção ao extremo oposto é altamente confiável.
Por exemplo, os mercados raramente passam de subprecificados para precificados. Corretamente param por aí. Normalmente a melhoria nos fundamentos e otimismo crescente, que fazem com que os mercados se recuperem dos níveis deprimidos, permanecem em vigor, fazendo com que ultrapassem a condição de precificados. Corretamente passem a ser considerados superfaturados. Não é obrigatório que isso aconteça, mas geralmente acontece. Quanto mais se distanciam do ponto médio, mais os ciclos têm potencial para causar estragos, ou seja, quanto maiores forem as aberrações ou excessos. Se a oscilação em direção a um extremo for mais longe, provavelmente será mais violenta, e mais danos provavelmente ocorrerão, já que as ações encorajadas pelas condições do ciclo em um extremo se mostram inadequadas para a vida em outras partes do ciclo. Em outras palavras, o potencial de destruição cresce à medida que o movimento para longe do ponto médio aumenta, ou seja, conforme as economias e as empresas vão se dando muito bem, e os preços das ações vão ficando muito altos. Avanços são seguidos por meras correções e altos e baixos dos mercados. Mas buons e bolhas têm como consequência quebras, falências e pânico. O que é esse ponto intermediário ao redor do qual as coisas funcionam? Como eu disse, muitas vezes é um ponto situado em uma tendência secular. Por exemplo, o produto interno bruto de uma economia pode apresentar uma taxa de crescimento anual secular de, digamos, 2% por algumas décadas. Mas o crescimento será mais rápido em alguns anos e mais lento, até mesmo negativo, em outros. O desempenho em anos individualmente considerados é geralmente parte de um ciclo em torno da tendência secular subjacente. Ressalte-se que a taxa de crescimento secular também pode estar sujeita a um ciclo, mas a um ciclo ainda mais longo e mais gradual. É preciso retroceder ainda mais no tempo para constatá-lo. Por exemplo, as sociedades tendem a seguir padrões de longo prazo de ascensão e queda, pense no Império Romano, por exemplo, e o curto prazo de que falamos consiste em altos e baixos em volta da tendência de longo prazo, ver páginas 49 e 52. Assim também acontece com os setores de atividade industrial. Entretanto, como os ciclos de longo prazo ocorrem ao longo de décadas e séculos, em vez de trimestres e anos, portanto, podem implicar períodos de tempo superiores à vida de qualquer observador, eles podem ser difíceis de detectar em tempo real e dificultam o processo de decisão. Veja o que escrevi sobre o assunto em meu memorando de Long View, a visão longa, em tradução livre, janeiro de 2009. Em uma antiga história, um grupo de homens cegos, andando por uma estrada na Índia, se depara com um elefante. Cada um deles toca uma parte diferente do elefante, o tronco, a perna, a cauda ou a orelha, e cada um explica de forma diferente o que havia encontrado. Nós somos aqueles homens cegos. Ainda que tenhamos uma boa compreensão dos eventos que testemunhamos, não dispomos facilmente de uma visão ampla o bastante para observá-los em conjunto. Até o momento em que vemos o todo em ação, nosso conhecimento é limitado às partes que tocamos. Algumas das lições mais importantes dizem respeito à necessidade de se estudar e lembrar os eventos do passado. E, se estar consciente da natureza cíclica das coisas.
perto, o cego pode confundir a perna do elefante com uma árvore, e o investidor míope pode achar que uma tendência de alta ou de baixa continuará para sempre. Mas, se recuarmos e considerarmos o longo alcance da história, devemos ter em mente que o ciclo de longo prazo também se repete e envolve onde estamos nele. Este é um bom momento para eu colocar um dos pontos mais importantes sobre a natureza dos ciclos. A maioria das pessoas pensa em ciclos em termos das etapas listadas anteriormente e os reconhece como uma série de eventos. E entendem que tais eventos seguem um ao outro com regularidade e em uma sequência usual. Movimentos ascendentes são seguidos por movimentos de contração ou recessão, e, por fim, por novos movimentos ascendentes. Mas isso não é suficiente para que se tenha uma compreensão completa dos ciclos. Os eventos na vida de um ciclo não devem ser vistos apenas como cada um sendo seguido pelo próximo, porém, muito mais importante, como cada um causando o próximo. Por exemplo, quando os fenômenos envolvidos no ciclo se aproximam de um extremo, esse movimento os energiza, energia. Essa que é armazenada. Por fim, seu peso aumentado torna mais difícil o impulso para se afastar ainda mais do ponto médio, e atinge um máximo além do qual não há mais como prosseguir. O movimento naquela direção é então interrompido, e, quando isso acontece, a gravidade o força a dar marcha ré na direção da tendência central ou ponto médio, com a energia que havia sido acumulada alimentando o empuxe em sentido contrário. E como o fenômeno em questão se move do extremo de volta para o ponto médio, o impulso transmitido faz com que ele ultrapasse o ponto médio e continue se dirigindo ao extremo oposto. Assim, um ciclo no mundo econômico ou de investimento consiste em uma série de eventos que dão origem a seus sucessores. O processo descrito nos 3 pontos citados soa como físico, governado por forças como gravidade e impulso. Mas como mencionei, e veremos mais adiante, os desvios mais importantes da tendência geral e a variação no timing, velocidade e extensão desses desvios são em grande parte produzidos por flutuações no âmbito da psicologia. Se você considerar que a psique humana, e não os atributos físicos, é a fonte de grande parte da energia ou do impulso, esses 3 pontos são eficientes ao também explicar as oscilações e reviravoltas com que os investidores são desafiados a lidar. Nos capítulos seguintes, alguns dos conteúdos mais importantes consistem em descrições de maneiras pelas quais os eventos em cada tipo de ciclo geram seus sucessores. Diante dessa visão de ciclos como progressões de eventos causadores, este livro contém diversos relatos detalhados das progressões que ocorreram no passado. O objetivo de cada progressão será ilustrar o que causou cada evento na progressão, o que significou nela e como isso contribuiu para os eventos que se seguiram. Voltar a relatar as progressões pode parecer algo repetitivo, e algumas delas, na verdade, serão revisitadas mais de uma vez, embora com referência a diferentes aspectos. Esperamos, porém, que tais exemplos do mundo real ajudem os leitores a alcançar o objetivo de entender os ciclos e a como se posicionar com relação a eles. É extremamente importante observar essa relação causal. Os ciclos dos quais estou falando consistem em uma série de eventos que originam os que se seguem. Mas é igualmente significativo notar
que, não obstante os ciclos ocorram em diversas áreas graças a esses eventos em série, os desenvolvimentos cíclicos em uma área também influenciam os ciclos em outras. Desse modo, o ciclo econômico tem influência sobre o ciclo do lucro. Anúncios corporativos determinados pelo ciclo de lucro influenciam as atitudes dos investidores. Estas influenciam os mercados, e a evolução dos mercados exerce influência sobre o ciclo da disponibilidade de crédito, que influencia economias, empresas e mercados. Os eventos cíclicos são influenciados tanto pelos desenvolvimentos endógenos, incluindo os eventos cíclicos que os precedem, quanto pelos desenvolvimentos exógenos, eventos que ocorrem em outras áreas. Muitos destes últimos, mas nem todos, longe disso, são parte de outros ciclos. Entender essas interações causativas não é fácil, mas elas constituem, em grande parte, a chave para entender e lidar com o ambiente de investimento. É preciso entender que, embora eu descreva os ciclos como separados e discretos, isso não é inteiramente realista. Valendo-me de uma narrativa simples, descreverei a operação de cada tipo de ciclo isoladamente. Darei a impressão de que cada ciclo tem uma vida independente, própria. Também posso dar a impressão de que o avanço em uma determinada direção de um tipo de ciclo termina antes do início de uma oscilação correspondente ou resultante em um ciclo de outro tipo, isto é, que eles operam sequencial e independentemente. Em outras palavras, tentarei discutir cada tipo de ciclo isoladamente, embora, na verdade, eles não operem isoladamente. Minha descrição pode sugerir que os diferentes ciclos são independentes uns dos outros e autocentrados. Pode parecer que algo acontece no ciclo A que afeta o ciclo B, que afeta o ciclo C, que pode alimentar todo o caminho de volta ao ciclo de influência A. Isso pode dar a impressão de que o ciclo A fica em estado de espera após ter influenciado o ciclo B, e enquanto a influência do ciclo B sobre o ciclo C ocorre. Mas não é assim. As interrelações entre os vários ciclos estão longe de serem tão perfeitas quanto minhas descrições serão. Os vários ciclos funcionam por conta própria, mas também afetam continuamente uns aos outros. Tento desemaranhar os vários tópicos em minha mente e tratá-los separadamente, e é assim que este livro será organizado. Mas os ciclos bem comportados e isolados que descreverei são apenas um conceito analítico. Na vida eles são realmente um emaranhado de fenômenos interrelacionados que não podem ser separados de maneira completa. A afeta B, e C, e B afeta I e C, e todos influenciam D, que exerce influência sobre todos eles. Todos estão envolvidos uns com os outros, mas devemos pensar neles de uma maneira ordenada, se quisermos entender os ciclos e seus efeitos. Finalmente, talvez sob o título de miscelânea, quero salientar mais algumas coisas sobre a natureza dos ciclos que são essenciais para uma compreensão profunda, começando aqui com algumas observações do meu memorando de novembro de 2001, e o quente predic. E o quem prepare. Você não pode prever. Você pode se preparar, em tradução livre. Ciclos são inevitáveis. De vez em quando, uma inclinação para cima ou para baixo se prolonga por muito tempo e ou para um longínquo extremo,
e as pessoas começam a dizer desta vez é diferente. Elas citam mudanças na geopolítica, instituições, tecnologia ou no comportamento, e que tornaram obsoletas as regras antigas. Tomam decisões de investimento que extrapolam a tendência recente. Contudo, geralmente acontece que as regras antigas ainda se aplicam, e o ciclo continua. No final, o céu não é o limite, e algumas coisas vão para o chão. Em vez disso, a maioria dos fenômenos acaba sendo cíclica. A influência dos ciclos é potencializada pela incapacidade dos investidores de lembrar o passado. Como diz John Kenneth Galbraith, a extrema brevidade da memória financeira impede que os participantes do mercado reconheçam a natureza recorrente desses padrões e, portanto, sua inevitabilidade. Quando ocorrerem as mesmas ou semelhantes circunstâncias, às vezes em apenas alguns anos, elas são saudadas por uma nova geração, muitas vezes jovem e sempre supremamente autoconfiante, como uma descoberta brilhantemente inovadora em um mundo financeiro e econômico mais amplo. Pode haver poucos campos do esforço humano em que a história conta tão pouco quanto no mundo das finanças. A experiência passada, na medida em que faz parte da memória, é considerada como o refúgio primitivo daqueles que não têm a visão necessária para apreciar as incríveis maravilhas do presente. A Short History of Financial Euphoria, uma breve história da euforia financeira, em tradução livre, 1990. Os ciclos corrigem-se a si mesmos, e sua reversão não depende necessariamente de eventos exógenos. A razão pela qual eles se invertem, em vez de durar para sempre, é que as tendências criam as razões para sua própria reversão. Assim, gosto de dizer que o sucesso carrega dentro de si as sementes do fracasso, e este, as sementes do sucesso. Através das lentes da percepção humana, ciclos são frequentemente vistos como menos simétricos do que são. Flutuações negativas de preço são chamadas de volatilidade, enquanto flutuações de preços positivas são chamadas de lucro. Nos mercados em colapso ocorrem as chamadas vendas por pânico, enquanto nos surtos as descrições são mais benignas, mas eu acho que eles podem ser vistos como comprar por pânico. Veja as ações de empresas de tecnologia em 1999, por exemplo. Comentaristas falam sobre capitulação dos investidores na parte inferior dos ciclos de mercado, enquanto eu vejo a capitulação também no topo, quando investidores antes prudentes jogam a toalha e compram. Embora isso possa ser subestimado e negligenciado, de acordo com minha experiência, os ciclos financeiros geralmente são simétricos. Todo movimento de ciclo tem um outro lado, o que significa que toda oscilação para cima é invariavelmente seguida de, ou, dizendo com mais propriedade, leva a uma oscilação para baixo, e vice-versa. Um fenômeno amplamente falado e normalmente compreendido é o chamado de expansão e contração, ou seja, um processo cíclico recorrente de expansão e contração econômica. Trata-se de uma boa ilustração da simetria do ciclo. A maioria das pessoas entende que as retrações sucedem às expansões. E alguns poucos assimilam o fato de que retrações são ocasionadas por expansões. Algo que dá sentido à afirmação de que as expansões geralmente
não sejam seguidas por ajustes modestos, graduais e indolores, e b. Por outro lado, é improvável que haja uma contração se não houver uma expansão. Deve-se notar, todavia, que essa simetria só se aplica de maneira confiável à direção, não necessariamente à extensão, tempo ou ritmo do movimento. Esta é a questão que Nick Train levanta. Você o encontrará no próximo capítulo. Assim, um movimento ascendente pode ser seguido por um movimento descendente de maior ou menor magnitude. A inflexão descendente pode ter início logo após o ápice ser alcançado, ou as coisas podem ficar ali no alto por um bom tempo antes de a correção começar. E, talvez o mais importante, pode levar anos para que uma expansão cresça até alcançar seu ponto mais elevado. Em compensação, a contração que se segue pode parecer um trem de carga em movimento muito acelerado. Como meu parceiro de longa data Sheldon Stone diz, o ar sai da bexiga de gás muito mais rápido do que entrou. Vamos voltar ao que Mark Twain supostamente disse, a história não se repete, mas rima. Interiorizar esse conceito é absolutamente essencial para a compreensão dos ciclos. O que Twain deve ter querido dizer é que, apesar de os detalhes variarem de um evento para outro em uma determinada categoria da história, digamos, a ascensão dos demagogos, os temas e mecanismos subjacentes são consistentes. Isso é verdadeiro para os ciclos financeiros e absolutamente verdadeiro para as crises financeiras. Como se verá mais adiante, a crise financeira global de 2007-2008 decorreu em grande parte da emissão de um grande número de hipotecas de alto risco, em inglês, subprime, e isso se deu graças a um excesso de otimismo, a uma carência de aversão ao risco e a um mercado de capitais excessivamente pródigo, situação que levou a um comportamento não seguro em torno das hipotecas de alto risco, assim chamadas, porque são concedidas a mutuários com baixa qualificação de crédito. Assim, alguém literal e de mentalidade mais estreita diria: definitivamente, ficarei mais cauteloso na próxima vez em que o financiamento hipotecário for disponibilizado prontamente para compradores de imóveis não qualificados. Mas a esse aspecto da crise nunca é necessário recorrer para que as lições da crise financeira global sejam valiosas. Em vez disso, os temas que fornecem sinais de alerta em cada expansão ou contração são os gerais. O otimismo excessivo é algo perigoso, a aversão ao risco é um ingrediente essencial para o mercado ser seguro, e mercados de capitais excessivamente generosos acabam levando a um financiamento imprudente, portanto, a colocar os participantes em perigo. Em suma, detalhes não são importantes e podem ser irrelevantes. Temas, porém, são essenciais e tendem a se repetir. Entender essa tendência e ser capaz de identificar as recorrências é um dos elementos mais importantes para lidar com os ciclos. Finalmente, quero trazer a definição de insanidade creditada Albert Einstein a fazer várias e várias vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É uma insanidade quando as pessoas investem em coisas muito valorizadas porque, como o todo mundo sabe, elas são perfeitas e subprecificadas, pensando que elas oferecem altos retornos sem risco de perda. Tais crenças têm perdido seu caráter sagrado depois de cada bolha. Mas muitas pessoas, por não terem consciência de que bolhas tendem a estourar,
ou por não enxergarem esse risco pela ânsia de enriquecer rapidamente, embarcam na próxima. Valores mobiliários e mercados que se beneficiaram de apreciação fabulosa são muito mais propensos a sucumbir a uma correção cíclica do que a se valorizarem indefinidamente. Experimente dizer isso ao investidor ansioso que acredita que desta vez é diferente. A extensão deste capítulo e a grande variedade de tópicos abordados são indicativos da natureza multifacetada e desafiadora dos ciclos. Por essa razão, os ciclos devem ser entendidos analítica e intuitivamente, tal como se dá com muitos outros aspectos do ato de investir. Aqueles indivíduos que têm a habilidade mais recente, além das anteriores, irão mais longe. Pode uma abordagem intuitiva ser ensinada? Sim, até certo ponto, mas mais plenamente para aqueles que começam com o dom da percepção. Resumindo, algumas pessoas tendem a captar, seja lá o que captar signifique, e outras não. Cursos em contabilidade, finanças e análise de valores mobiliários proporcionam ao investidor o conhecimento técnico necessário para o sucesso, porém, em minha opinião, esses cursos estão longe de ser suficientes. Neles, inexiste o principal elemento, uma compreensão dos fenômenos cíclicos e como eles se desenvolvem. Conforme estabelecido neste livro, algumas pistas serão encontradas em campos recém-estabelecidos de economia comportamental e finanças comportamentais, aos quais recomendo sua atenção. A psicologia é um componente essencial dos ciclos, cuja compreensão é muito importante para os investidores. As maiores lições sobre ciclos são aprendidas com a experiência, como no ditado, experiência é o que você ganha quando não obtém o que deseja. Hoje sei muito mais sobre isso do que quando comecei como jovem analista de valores mobiliários do First National Citibank, 48 anos atrás. No entanto, como normalmente vemos apenas um ciclo principal por década, qualquer um que venha a depender apenas da acumulação de experiência para seu progresso deve se revestir de muita paciência. Espero que a leitura deste livro aumente sua compreensão e acelere seu processo educativo. O antigo historiador grego Tucídides declarou em History of the Peloponnesian War, História da Guerra do Peloponeso, em tradução livre, que ele ficaria satisfeito se estas minhas palavras forem julgadas úteis por aqueles que querem entender claramente os eventos que aconteceram no passado e quais, sendo a natureza humano que vão, em um momento ou outro, e da mesma maneira, ser repetidos no futuro. Eis uma boa descrição de meu objetivo aqui.